Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Além disso, considere tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, o professor Mohammad Marandi. O professor Marandi leciona na Universidade de Teherã, no Irã. Professor Marandi, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to Indian Global Left. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar do seu programa. I wanted to start with Eu queria começar com as últimas notícias de hoje. O Iêmen entrando na guerra contra os Estados Unidos e Israel. Você poderia nos explicar a importância desse momento? significance of this moment. É muito importante porque o Iêmen pode bloquear o Mar Vermelho quando quiser. E isso seria catastrófico para as exportações de petróleo da Arábia Saudita que passam por ali. Os superpetroleiros não conseguem atravessar o Canal de Suez, então se o Mar Vermelho for bloqueado, as exportações de petróleo cairiam drasticamente. E se eles decidirem atacar ativos sauditas, nem mesmo os navios menores conseguiriam transportar petróleo pelo Canal de Suez. Isso é uma das coisas que eles podem fazer. Eles também podem lançar mísseis contra o regime israelense, o que já fizeram. O regime já enfrenta uma séria escassez de capacidades de defesa antimísseis. E, obviamente, lamento por isso. Eles vêm se preparando desde que as 7 semanas de combates se concentraram no Irã e no Mar Vermelho. Poderoso. Há rumores de que eles podem entrar no Kuwait em algum momento, e o Ansarullah também poderia avançar para a Arábia Saudita. Existem 3 províncias na Arábia Saudita que o povo do Iêmen acredita serem suas. Portanto, estamos vivendo tempos muito extraordinários. Mas é claro, a resistência, o eixo de resistência liderado pelo Irã, não queria essa guerra, e eles não vão escalar o conflito da noite para o dia. Há muito mais que o Irã pode fazer, que a resistência no Iraque pode fazer e que a resistência no Iêmen pode fazer. Claro, o Hezbollah está atingindo o regime israelense de forma muito dura e eficaz, o que enfraquece todo aquele argumento que vem sendo repetido há mais de um ano, de que o Hezbollah teria sido destruído. O Hezbollah está atingindo os israelenses de maneira muito dura e muito eficaz. Eles são os verdadeiros heróis de toda essa história, porque fizeram inúmeros sacrifícios pelo povo palestino em Gaza, desviando as forças armadas do regime israelense e fazendo enormes sacrifícios. Suas famílias, seus filhos, pessoas inocentes, todos massacrados pelo regime. Bloco de apartamentos após bloco de apartamentos destruído, com a mídia ocidental fingindo que esses são redutos do Hezbollah para justificar o massacre. Fizeram tudo isso para ajudar a poupar as crianças de Gaza. Eles são os verdadeiros heróis junto, é claro, com o restante do eixo da resistência. Mas, por estarem bem ao lado do regime israelense, enfrentam uma destruição maciça. Portanto, o povo do Líbano, os apoiadores da resistência, a história lembrará o papel que desempenharam, e as pessoas em todo o mundo deveriam vê-los como modelos em todos os sentidos imagináveis. Mas, ao expandir a guerra e transformá-la em um conflito regional, os americanos só pioraram as coisas para si mesmos. Acredita-se que uma escalada por parte de Trump seja iminente, que haverá ataques ao Irã, possivelmente uma campanha para tomar ilhas, territórios ou as margens meridionais do país, e talvez até ataques em áreas mais profundas do território iraniano com forças especiais. Mas escalada significa que os iranianos também irão escalar. Eles podem facilmente destruir as instalações de petróleo e gás do outro lado do Golfo Pérsico. E os aliados do Irã no Iraque e no Iêmen também podem intensificar suas ações. Assim,
Os americanos estão tornando uma situação catastrófica ainda mais catastrófica. A razão é que os sionistas querem isso. Trump quer uma saída, ele está buscando uma rota de fuga, mas os sionistas, Netanyahu, o regime israelense, não permitirão que ele o faça. Vou comentar algumas das coisas que você disse, mas queria começar com a segunda notícia importante do dia, que é Zelensky. Depois de ter arrastado a Ucrânia para esta guerra, provocando a Rússia a lançar uma operação militar especial e causando caos, uma catástrofe principalmente para os ucranianos, agora está em uma turnê pelos estados do Golfo. Há reportagens na mídia, não sabemos os detalhes exatos, mas uma é com a Arábia Saudita, outra com Qatar e outra com os Árabes Emirados. Eles estão desenvolvendo um acordo de uma década que abrange uma série de questões, incluindo defesa. E a principal notícia é que eles estariam ajudando. A Ucrânia estaria ajudando os países do Golfo a derrubar drones Shahed, porque aparentemente eles já têm experiência com isso na Ucrânia. Analistas dizem que isso pode ser porque a Ucrânia está preocupada que seus sistemas de defesa aérea e outros sistemas de interceptação de mísseis estejam agora sendo desviados para a Ásia Ocidental. Qual é a sua leitura dessa notícia? Bem, o simples fato de ele ter viajado para esses países, obviamente, não vai deixá-los felizes. E isso também não vai deixá-los satisfeitos com esses países. Se ele é tão bem-sucedido, então por que está perdendo a guerra contra os russos? Não acho que a Ucrânia sob Zelensky vá durar muito mais, se a própria Ucrânia durar muito mais, mas não acredito que, com ele como presidente ou líder, haja. But I don't think with him as president or leader, we're not going to see that last. Nós não vamos ver isso durar. E esses regimes talvez também não durem. Do jeito que as coisas estão indo, eles são totalmente dependentes de petróleo e gás. Os Emirados, que se transformaram em um centro do comércio global, nunca mais serão vistos como um lugar seguro no futuro. Então não estamos voltando ao passado. Essa era acabou. E esses regimes, se conseguirem sobreviver nas próximas semanas e meses, e se o povo não tomar o controle, terão que lidar com uma nova realidade. Terão que compensar o Irã por todos os danos que causaram. O Irã não permitirá mais que eles sirvam de plataformas para agressão. Essa era acabou. O Irã os perdoou por muitas atrocidades. Quando o Ocidente incentivou Saddam a invadir o Irã em 1980 e lhe deu armas químicas, eles financiaram a guerra. Naquela época deram a Saddam centenas de bilhões de dólares. E então o Irã os perdoou depois da guerra. Depois disso, eles apoiaram o ISIS e a Al-Qaeda na Síria e no Iraque. Especialmente o Catar, é claro, junto com a Turquia, a Jordânia e os outros. Mas o Catar financiou mais do que os outros regimes do Golfo Pérsico. E foi do Catar que partiram os drones americanos que assassinaram o general Soleimani. E então, é claro, durante a Guerra de 12 Dias, as bases dos Estados Unidos foram usadas contra o Irã, os sistemas de radar e o genocídio no Iêmen, o genocídio saudita e emiradense no Iêmen. Eles usaram as bases americanas na região para atacá-los, para invadir o Iraque, para realizar as guerras sujas aqui. Essa era acabou. O Irã não permitirá mais isso. Então, se essas ditaduras familiares sobreviverem, e não está claro se sobreviverão, porque se a guerra se expandir e esses ativos-chave forem destruídos, as instalações de petróleo e gás, então não restará nada. Eles não são como o Irã, ou como a Rússia, ou como a China, ou o Brasil. Eles dependem completamente de duas ou três coisas, talvez apenas de uma coisa, e em alguns casos de duas: petróleo e gás, ou petróleo e comércio. Então eles não estão mais em uma posição de poder. A coisa mais inteligente que eles poderiam fazer seria dizer aos americanos:
para irem embora, tentar restaurar as relações com o Irã e pagar compensações. Isso encerraria a guerra muito rapidamente. Mas como as coisas estão, apesar de Trump ter dito a Mohammed bin Salman que ele teria que beijar bem, apesar de toda essa humilhação, esses regimes, por enquanto, acho que, em vez de tomarem o rumo certo, continuarão a beijar Trump onde ele mandar. Você mencionou que a Rússia não ficaria satisfeita com isso. Estou apenas me perguntando se o Irã ficaria satisfeito, considerando que a Rússia, digamos, tem uma relação razoável com os países do Golfo. Claro, ela tem uma relação muito boa com o Irã, mas a Rússia, como não tem essa mentalidade polarizadora. Ainda assim, se isso continuar, a Rússia pode acabar se inclinando mais por um dos lados. Ironicamente, o Irã ficaria mais satisfeito. Would Iran be happier, ironically? Sim, acho que a raiva dos russos em relação a Zelensky e o desprezo deles pelo regime de Zelensky vai diminuir. As ações dele na região do Golfo Pérsico terão impacto, porque é óbvio que ele está lá para ganhar muito dinheiro. Possivelmente parte disso para ele e seus aliados, e parte para continuar a guerra com a Rússia. Então não acho que isso vá ser um bom negócio para esses países do Golfo Pérsico. Não que a Rússia vá bombardeá-los ou romper relações, mas provavelmente levará os russos a fazer esforços extras para garantir que Zelensky não tenha sucesso em lugar algum. Mas de qualquer forma, esse não é realmente um ponto central. Não há muito que qualquer uma dessas ditaduras familiares árabes do Golfo Pérsico possa fazer. Elas não são forças poderosas. Os Emirados têm cerca de 1,3 milhão de portadores de passaporte, cidadãos. O Catar tem 350 mil. O Kuwait tem... Emirates has 1,200,000 passport holders, citizens. Qatar has 350,000. Kuwait, the Bahrain, these are tiny countries. Bahrein, esses são países minúsculos. O único grande é a Arábia Saudita. E vimos que mesmo tendo o apoio total de todo o mundo ocidental e da região, incluindo a Turquia, em sua guerra genocida contra o Ansarullah no Iêmen por 7 anos, eles fracassaram. Portanto, a Arábia Saudita é muito vulnerável. Todos os seus ativos, e todos os ativos desses países, estão ao longo das margens do Golfo Pérsico. Eles estão completamente expostos a qualquer ataque iraniano. Então, eles não estão realmente numa posição de poder. Então, se eles escalarem, podem facilmente ser gravemente feridos e, em última instância, destruídos. Portanto, não acho que o Irã veja isso como uma mudança muito importante. A verdadeira força no Golfo Pérsico, nesta guerra, são os Estados Unidos, e o Irã está em guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos realizaram essa agressão, continuam a escalar, e o Irã está respondendo. O restante está apenas ali. A verdadeira razão pela qual a Arábia Saudita e esses outros países importam é que eles estão permitindo que os americanos façam o que quiserem em seu território. I had Ambassador Chas Freeman recently. Recentemente entrevistei o embaixador Chas Freeman, e entre outras coisas ele disse que depois de muitos anos, talvez séculos, a região persa conseguiu recuperar o controle sobre o Estreito de Hormuz e, indiretamente, sobre o Oceano Índico. Foi o início, voltando talvez 500 anos, da intervenção portuguesa na região, seguida pelos holandeses, britânicos e assim por diante. Mas até 1736, o Império Safávida resistiu. Então começou a fase de desintegração dos poderosos estados locais. Ele disse que depois de 1946 ou 1947, Mohammad Mossadegh começou a ganhar controle, ou pelo menos a pensar em estabelecer um governo independente no Golfo Pérsico. Qual é a sua resposta ao ponto de Chas Freeman de que o Irã, depois de muitos anos, conseguiu assumir o controle total do Golfo Pérsico, e que isso teria um impacto tremendo a longo prazo no cenário global? Tremendous impact in the long term on the global stage. Well,
Bem, obviamente, o Irã está no controle do Golfo Pérsico neste momento. Apesar de todas as suas tentativas, os americanos não conseguem fazer nada a respeito. Eles podem atacar o Irã esta noite, podem atacar as ilhas do Irã, podem atacar as costas do Irã ou realizar ataques em profundidade dentro do Irã, mas fracassarão. Eles não conseguirão reabrir o Golfo Pérsico para o comércio de petróleo e gás. O tempo dirá. O Irã não estava planejando isso. Esses regimes árabes, com seus 47 anos de histórico com o Irã após a Revolução, como apoiaram Saddam, como apoiaram o ISIS e a Al-Qaeda a mando dos Estados Unidos e do Ocidente, assassinaram iranianos, ajudaram na Guerra de 12 Dias e ajudaram a assassinar o general Soleimani. Os iranianos poderiam ter aceitado que era negócio como de costume até cerca de um mês atrás. Então eles trouxeram isso sobre si mesmos. E agora, o motivo pelo qual o Irã está dizendo que vai controlar o Estreito de Hormuz é porque quer reparações desses regimes e quer garantir que no futuro esses regimes não sejam usados como plataformas de agressão contra o Irã. Caso contrário, o Irã já perdoou grande parte do que eles fizeram até agora. Pegue o Catar, por exemplo, que fez tanto para destruir nossa região por meio de seu apoio à Al-Qaeda, ao Daesh e a outros grupos. Lembre-se que a religião ou ideologia oficial no Catar é o Wahhabismo. Eles seguem Muhammad ibn Abd al-Wahhab. A principal mesquita deles em Doha, uma mesquita enorme, é a mesquita Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Eles e os sauditas são os únicos 2 países do mundo que afirmam o Wahhabismo como sua ideologia oficial. Mohammed bin Salman se distanciou um pouco desses grupos, mas de qualquer forma essa é a realidade. Eles financiaram todos esses grupos terroristas, e então quando os sauditas e os emiradenses de repente se voltaram contra eles, o Irã os salvou, o Irã salvou o Catar. E o Irã não recebeu nenhuma concessão. Eles não disseram, você tem que nos dar tanto gás. Eles apenas disseram, tudo bem, vocês podem voar pelo nosso território. E então essas pessoas ingratas, o regime, quero dizer, depois que não estavam mais em perigo, voltaram para os braços de seus senhores em Washington. Portanto, se não tivéssemos tido essa guerra, o Irã nunca teria demonstrado ambição de tomar o Estreito de Hormuz. Mas depois do que eles fizeram, depois de todo o assassinato, morte, destruição e do massacre das crianças no primeiro dia, obviamente os iranianos terão um conjunto diferente de expectativas. Você acha que eles podem repensar seus acordos de segurança com os Estados Unidos, considerando que pela primeira vez eles provavelmente estão percebendo, ou pelo menos eu espero que sim, que esses acordos estão lhes custando muito? Eles talvez nem estejam por perto para repensar. Quem sabe o que vai acontecer? Porque, digamos, se a infraestrutura crítica desses regimes for destruída, eles conseguirão controlar o povo. Os Emirados, 1 milhão de cidadãos, 8 ou 9 milhões de estrangeiros, conseguirão controlar as pessoas no país? Os catarianos conseguirão fazer isso? Os kuwaitianos conseguirão fazer isso? Os regimes, o Bahrein conseguirá fazer isso? A Arábia Saudita conseguirá fazer isso? Nem está claro se ainda estarão no poder, porque estamos em um momento muito sensível. A guerra até agora causou destruição limitada e, apesar disso, o impacto na economia global já é muito sério. Está ruim, mas vai ser devastador. E se houver escalada, então uma depressão econômica global é uma certeza. Se escalar, todos aqueles petroleiros serão destruídos. If it escalates, then all those tankers will be destroyed. The oil and gas installations will be destroyed. As instalações de petróleo e gás serão destruídas. Neste momento, estão bombardeando Teherã. Não sei se você consegue ouvir. Então, com isso acontecendo, esses regimes vão sobreviver? Acho que não. E se sobreviverem, obviamente o Irã não vai tolerar que ele seja uma plataforma novamente, porque sofremos demais nas mãos deles. Não fomos nós que cometemos essa agressão. Não começamos a guerra com Saddam Hussein. Não estávamos na Síria. Foram eles que começaram a destruir a Síria com o ISIS e a Al-Qaeda.
Nós fomos para deter esses grupos extremistas. Eles mataram nosso povo nos anos 1980 e, mais tarde, ajudaram os Estados Unidos na Guerra de 12 Dias. É o Irã que tem as queixas, e agora o Irã está dizendo que basta. Ou vocês se comportam como países normais, ou terão problemas. O Irã não tem problema algum com eles mantendo excelentes relações com a Europa e os Estados Unidos, mas não vai mais aceitar que seja uma plataforma de agressão. O senhor não está dizendo, professor Mohammad Marandi, que o projeto de fragmentar o Irã, o projeto que foi iniciado e do qual esta guerra deveria fazer parte, pode acabar fragmentando ou provocando uma revolta contra os governos do Golfo Pérsico? O senhor não está dizendo isso? Sim, sim. O Irã não vai se desintegrar. O Irã sairá mais forte, mesmo estando sendo atingido e danificado, e mesmo com a economia sofrendo, e os americanos bombardeando hospitais e escolas. Eles bombardearam uma grande universidade em Teherã na noite passada, e no dia anterior uma grande universidade em Isfahan. Eles estão atacando universidades, bombardeiam escolas, massacram crianças. Então é claro que estamos sendo feridos. Eles bombardeiam hospitais, ambulâncias. Esta é a coalizão Epstein. É isso que eles fazem. E parecem ter uma fixação por crianças, como vemos também no Líbano. O massacre de jornalistas em Beirute, no Líbano. O massacre de socorristas. Para o Ocidente, isso é algo normal. A máscara dos direitos humanos e tudo isso, eles jogaram fora há 2 anos e meio. Para a Europa e a América do Norte, é a lei da selva. E com essa política, os iranianos não têm outra opção senão resistir. É uma guerra pela nossa sobrevivência, uma guerra existencial. E apesar da dor, sairemos mais fortes. Mas nossos antagonistas serão destruídos por suas próprias ações, pela crise econômica que eles mesmos provocam, ou pela destruição causada por abrigar os inimigos do Irã. Eles serão enfraquecidos. A Europa vai sair muito mais fraca. A Europa está em crise nesse momento. Sem petróleo, sem petróleo. Grande escassez de petróleo, preços subindo, gás natural o mesmo, guerra na Ucrânia. Todos vão ser prejudicados. Os Estados Unidos vão ser prejudicados. Mas esses regimes árabes no Golfo Pérsico serão os mais afetados. Assim, o Irã sairá fortalecido. Os antagonistas do Irã ficarão mais fracos. Mesmo que haja dias sombrios pela frente, é quase inevitável que os Estados Unidos ataquem o Irã e tentem invadir o país, ou partes do país, nas próximas horas ou dias. Mas isso só vai piorar as coisas. Mas como eu disse, Trump quer uma rota de saída. Ele está buscando uma forma de sair, mas Israel e Sião não permitirão por enquanto. E haveria uma pressão cada vez maior sobre os estados do Golfo Pérsico com o passar do tempo. A população do Extremo Oriente veria que seus governos estão apoiando a entidade sionista contra uma nação muçulmana irmã. Não veria? Ah, sim. Quero dizer, se você olhar para o mundo árabe, as pessoas não têm simpatia por esses regimes. Se você observar as sessões de comentários, digamos, da Al Jazeera e de outros, não há simpatia por eles porque as pessoas sabem que eles não representam os árabes, nem os muçulmanos, nem mesmo os seres humanos. Eles trabalharam muito, Catar, Arábia Saudita, Emirados e outros, para demonizar o Irã por 47 anos. Sectarismo, calúnias, mentiras sectárias, racismo, usaram de tudo, tudo mesmo. Mas agora as pessoas enxergam através disso. Elas veem que esses são fantoches dos Estados Unidos. Eles nunca farão nada pela Palestina. Os Emirates são aliados do regime israelense. E os iranianos e o eixo da resistência são as únicas entidades que se importam com o povo palestino entre as nações, entre os governos. Então eles não têm aliados, são desprezados. Mas não são apenas os muçulmanos. Quero dizer, olhe para a Índia.
Os sionistas, ao provocar essa guerra e impedir Trump de sair, estão prejudicando a economia indiana. Você acha que os sionistas se importam? Claro que não. Eles não se importam nem por um momento com o que está acontecendo com a economia indiana, ou com a economia brasileira, ou com a economia mexicana, ou com qualquer outra economia. Bem, os mexicanos, como exportam petróleo, estão se beneficiando pelo menos em um aspecto. Mas eles não se importam com a economia global. Eles só se importam com o sionismo e com o próprio grupo etnossupremacista. É só isso. Então esses regimes são desprezados não apenas por muçulmanos, mas por árabes, é claro, sejam muçulmanos ou não, e por pessoas em todo o mundo. Eu não vi em nenhum lugar, exceto nesses veículos de mídia tradicional e entre pessoas do mainstream ocidental, qualquer simpatia por eles. Vejo o governo se alinhando a eles porque os Estados Unidos os mantém sob pressão, ou porque tem esperança de conseguir algum dinheiro desses governos. Mas isso não vai durar muito, porque eles já não estão ganhando dinheiro. Para pagar suas despesas, eles estão vendendo ouro agora, porque os americanos aparentemente não os deixam vender suas ações, títulos do tesouro ou outros papéis. Mas no fim das contas, eles vão ter que fazer isso, e isso também vai prejudicar a economia. Então todo o dinheiro excedente deles vai para ações e títulos dos estadunidenses, e para a compra de armas americanas que eles não sabem usar, nunca conseguiram usá-las direito. Enfim, a questão é que, exceto por esses veículos de mídia tradicional e por uma certa classe de pessoas, não há simpatia por eles, especialmente pelos emiradenses. Falando sobre o regime apoiado pela Fundação Faisal, eu queria te perguntar sobre a Síria, considerando que a grande mídia chamaria de conclusão da guerra civil. É difícil acreditar que tudo esteja silencioso na Síria, como às vezes é noticiado, porque muitos lutaram contra as forças Takfiri por décadas, e além disso, ao lado do governo Assad. E se a situação piorar no Iraque, como já estamos vendo sinais disso, posso imaginar que pessoas que vêm lutando pelo governo Assad há décadas possam atravessar para o Iraque e começar a lutar contra os DAO e seus aliados lá, não é mesmo? And their allies there, isn't it? Acho que o governo da Al-Qaeda, Jolani e os grupos do ISIS nunca lutarão contra os Estados Unidos, a menos que haja uma quebra na cadeia de comando e controle, a menos que as pessoas no topo percam o controle sobre eles. Jolani estava, na verdade, sendo incentivado a ajudar Israel, e ele estava considerando isso. Eles chegaram a mover tropas em direção à fronteira libanesa, até que a resistência no Iraque e no Irã, e o governo iraniano, os ameaçaram. O Irã os advertiu com ataques de mísseis e drones, e o Iraque disse que entraria na Síria se eles ajudassem os israelenses. Em geral, o comportamento desse governo da Al-Qaeda e do regime de Jolani acabou por justificar o Irã e a resistência. Their behavior has vindicated Iran and the resistance. Those who are saying that this is sectarian or that it's all everything. Aqueles que dizem que isso é sectário, bem, tudo foi exposto. O único país e o único grupo que apoiam os palestinos sunitas é o eixo da resistência. Assim como na Bósnia, quando a Bósnia estava sendo destruída, foi o Irã. Então agora as pessoas estão vendo que Jolani não faz nada pelos palestinos e que na verdade ele é uma ameaça ao Hezbollah. Então, sabe, esses acontecimentos realmente despertaram muitas pessoas. Muitos que apoiaram essa guerra suja ou, como você apontou, o que a mídia ocidental chama de guerra civil. Agora vem claramente que ou estavam enganados ou eram eles próprios fantoches. Mas eles estavam trabalhando para... Bem, você sabe, eles estavam, na prática, seguindo a política de Israel e dos Estados Unidos. Estão ajudando eles. Então, nesse sentido, o Irã foi vindicado. Mas a Síria não está em posição alguma. Quero dizer, esses grupos terroristas, não acredito que eles vão fazer qualquer coisa. Quero dizer, eles são takfiris. Nada de bom vem da ideologia takfiri.
Então não os vejo indo para o Iraque para atacar os americanos. Eles podem tentar ir para o Iraque para fazer o que costumavam fazer, matar pessoas. Quero dizer, Jolani costumava plantar bombas nas ruas de Bagdá e massacrar civis inocentes. Esse era o trabalho dele, criar caos. Eles podem tentar isso, mas a resistência iraquiana é muito mais forte do que eles. Então, se seguirem nessa direção, vão acabar perdendo. Sim, eu estava pensando mais na oposição às forças de Jolani. Quero dizer, eu estava pensando em uma revolta na Síria, e em seguida nas forças de oposição avançando e se juntando à resistência, o que ainda não aconteceu até agora. Eu não acho que isso seja uma prioridade agora para ninguém. Mas à medida que o Império enfraquece, à medida que essas ditaduras no Golfo Pérsico que financiam a ideologia Takfiri enfraquecem, e, infelizmente, a Turquia, sob Erdogan, desempenha um papel fundamental nessa ascensão horrível desses grupos sinistros, eu acho que à medida que o dinheiro acaba, já estamos vendo, por exemplo, no Sudão, a campanha de terror financiada pelos Emirates desmoronar, porque os Emirates não têm mais esse tipo de dinheiro para distribuir a esses grupos. Então acho que o fato de que essa riqueza do petróleo e do gás, que esteve a serviço do Império por todas essas décadas, agora esteja diminuindo e se esgotando gradualmente. Isso, por si só, será uma boa notícia para as pessoas em toda a região e além. Theobrate. By asking you a little bit about Israel itself, the Zionist entity, or the giant American military outpost, as people might like to think about what it is. Iranian missiles and drones are falling in northern Israel. Mísseis e drones iranianos estão caindo no norte de Israel. O Hezbollah está lutando, disparando foguetes que estão atingindo a região. Há muita censura, mas se você ler nas entrelinhas, é possível encontrar evidências suficientes sobre isso. E agora o Ansar Allah está atacando o sul de Israel. A situação é tão grave que a alta oficial militar israelense Yael Zemir criticou o governo por estar sob pressão e não preparar as tropas. Quão perigosa é essa situação para a própria entidade sionista, especialmente se a opinião pública nos Estados Unidos levar Trump a clamar com mais força por uma saída? Poderia haver uma mudança de regime em Israel, ou o país poderia se fragmentar? Could there a regime change in Israel, or could Israel break up? Eu não sei como isso vai acabar. Acho que no fim das contas, esta guerra terminará com um mundo muito diferente, provavelmente se ela se expandir. Acho que a vida em todo o mundo vai mudar e as pessoas ficarão muito mais empobrecidas. Você e eu provavelmente teremos estilos de vida muito diferentes, assim como todo mundo. Muitas pessoas passarão fome e dezenas, se não centenas, de milhões estarão em movimento. Elas provavelmente irão para os lugares para onde tradicionalmente vão, Europa e América do Norte. Mas também haverá colapso lá. Então, sabe, se esta guerra chegar ao ponto em que os ativos de petróleo e gás no Golfo Pérsico forem destruídos, os petroleiros e tudo mais, é para lá que estaremos indo. Mas acho que no fim, a guerra vai acabar e Israel provavelmente existirá depois dela, mas como uma entidade diminuída. Muitas pessoas deixarão de ter apoio. Pessoas em todo o mundo agora sabem que suas dificuldades estão sendo causadas pelo regime israelense. E à medida que as coisas piorarem, as pessoas se afastarão do regime israelense. Ele será enfraquecido, não terá apoio. Acho que muitos sionistas ficarão desiludidos. Acredito que, em última instância, em algum momento no futuro, ele entrará em colapso ou haverá uma guerra civil. Não vejo um bom futuro para o sionismo, e acredito que muitos jovens judeus estão na linha de frente da resistência contra ele. Alguns até dizem que a maioria dos judeus muito jovens agora se vê como anti-sionista, o que é algo muito bom, porque o judaísmo não é o mesmo que o sionismo. Muitos dos meus amigos judeus, tanto religiosos quanto não tão religiosos, são anti-sionistas.
Todos os meus amigos judeus são anti-sionistas. Assim como os cristãos, você sabe, nem todos os cristãos são sionistas. Cada vez mais esses números estão diminuindo. Cristãos sionistas que acreditam ou afirmam que Cristo apoia o genocídio estão se tornando menos numerosos, assim como os muçulmanos estão se distanciando da ideologia takfiri, como a do ISIS e da Al-Qaeda. E estamos vendo pessoas muito insatisfeitas com o papel que o regime de Jolani está desempenhando. Portanto, não vejo um bom futuro para o regime israelense. O Irã sempre acreditou na solução de um único Estado, onde todos têm status igual, muçulmanos, cristãos e judeus. Temos judeus no Irã, temos sinagogas, temos restaurantes kosher e temos um membro judeu no parlamento. E isso, basicamente, é o único caminho possível. É realmente extraordinário como o Ocidente e os jornalistas e elites ocidentais, ao longo dos anos, sempre que eu dizia, vocês apoiam o etnossupremacismo na Palestina, simplesmente mudavam de assunto. Sempre foi assim nas minhas interações com jornalistas ocidentais da grande mídia. Parlamentares de países ocidentais, assim que você fala sobre racismo e etnossupremacismo, mudam de assunto. Eles não entram nesse tema. Mas agora isso está sendo imposto a eles, porque o próprio povo deles, especialmente os jovens, vê a realidade. E à medida que a miséria do mundo aumenta por causa dessa guerra insensata, todos saberão a quem culpar. Será o sionismo, Netanyahu e Trump, e a Palestina será livre. Espero que para judeus, cristãos, muçulmanos e todos os outros que lá vivam. Espero. Vamos encerrar por aqui, professor Marandi. Muito obrigado por ter participado e desejo-lhe segurança e tudo de melhor. Muito obrigado, Madhav Sabir. É sempre um prazer. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyotsman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.